Miguel, estou tão contente por ter aqui e tu sabes disto e foi muito difícil alinharmos horários e tempos para marcação, mas eu fiz muita questão de tu entrares nesta temporada e vou-te explicar porquê. És das pessoas que eu mais admiro neste exato momento. Sigo muito aquilo que tu me dizes, mesmo que digas de forma reta e assertiva. És para mim um exemplo daquilo que se pode e deve ser do ponto de vista profissional, mas também pessoal, e por isso eu quis muito ter-te no meu projeto. Obrigada por estares aqui. Obrigado. É mais uma oportunidade de dar na cabeça. Exatamente, no fundo é isso. Para contextualizar, quem não te conhece, o porquê de eu te ver como exemplo. Tu é uma família toda muito by the book, a tua família toda muito certinha e exemplar, e a verdade é essa, e está tudo bem, e ainda bem que vens desse privilégio. O teu pai é um advogado com uma enorme notoriedade, uma pessoa muito reta, muito profissional naquilo que faz, e tu seguiste um bocadinho as pisadas do teu pai. Portanto, a tua carreira começou como advogado, fizeste um percurso bom e com uma vida te pedia, mas não estavas assim tão completo. Conta-nos um bocadinho disso. Então, eu cresci numa família com 2 irmãos, eu sou o mais velho. O meu irmão do meio tem paralisia cerebral. E eu acho que, de forma inconsciente, isso acaba por te pôr numa posição de segundo plano, mesmo que sem maldade nenhuma por parte dos pais. A minha irmã também passou um bocado por isso, porque o Pedro era muito mais o centro das atenções. E eu acho que isso despoltou em mim uma necessidade gigante de procurar a aprovação dos meus pais, ou neste caso do meu pai, que era assim, o meu grande ídolo. E acho que de forma inconsciente, e eu só percebi isto muitos anos mais tarde, porque nunca ninguém me pressionou para nada. Muitos anos mais tarde eu acabei por perceber que fui para Humanidades e que fui tirar Direito, se calhar para procurar um bocadinho a aprovação do meu pai, porque eu olhei para aquilo, que foi um caminho de sucesso para ele, se foi um caminho de sucesso para ele e que nos deu a vida toda. Nós tivemos uma vida incrível. Quando o meu pai atingiu o sucesso profissional, tivemos uma vida muito boa, nunca nos faltou nada, tivemos sempre tudo do melhor. E se calhar inconscientemente levou-me a achar que aquilo era um caminho seguro e que faria com que nos aproximássemos. Tive 10 anos na advocacia, foi muito, mas aquilo que sempre me realizou não era estar sentado no escritório. Eu, desde muito novo, sempre fiz desporto, fiz 1 milhão de desportos, fui bom num, fui bom mais num ou dois, e os outros fui só razoável, mas adorava fazer desporto e sempre adorei. Só para contextualizar aqui um bocadinho, eu conheci, tu tens um espaço atualmente, ou seja, mudaste completamente de vida, e tens um espaço que é o Lab, e quem não conhece e vê de fora pensa, pronto, é giro, mas lá irei. E quando eu fui ao Lab treinar, tu criaste uma autêntica comunidade, portanto, nós aceitamos todos nas nossas diferenças, né? Por exemplo, eu chego às 7 da manhã, não cala a boca, há pessoas que chegam às 7 da manhã e só querem acabar com a vida ali, e tu criaste uma comunidade muito sólida, muito coesa, com um ótimo ambiente, onde, claro, exige evolução, exige regras, exige toda essa parte do desporto, mas acima de tudo exige muito essa união. Tu procuras aplicar isso na tua vida, ou seja, fazer sempre com carinho, com amor e com profissionalismo? Sim, eu tenho muito orgulho daquilo que criei ali no Iron Brothers Lab, porque isso é o reflexo um bocado, não diz que nós somos o produto daquilo que nos rodeia. E se aquilo é aquilo que me rodeia e é aquilo que eu sou, então estou orgulhoso daquilo que eu sou, porque toda a gente fala a mesma língua ali dentro, toda a gente está no mesmo comprimento de onda, mesmo que em perfis diferentes, e de facto foi inacreditável o que criámos ali. Eu acho que isso vem também do meu amor ao treino. Eu sempre fui um pequeno nerd de treino, mesmo quando estava a tirar direito. Eu acho que estudei mais de anatomia e fisiologia do que propriamente de direito. Era a minha paixão, eu perdia horas e noites a estudar isso, e de facto eu acho que tenho conseguido passar isso para os treinos que dou, para a forma como os organizo, mesmo que às vezes seja mais duro convosco para aquilo correr bem, porque, para não se perder os timings, mas acho que é isso. E hoje, olhando para trás, com 3 anos de Lab, tenho uma comunidade incrível que continua a crescer e mesmo crescendo bastante, nunca está a desviar do caminho e da tónica que começámos. Portanto, eu acho que esta conversa vai ser muito difícil ter uma linha, porque eu tenho muitas coisas para te perguntar. E pronto, o tema é, tu tens esse lado de nerd que eu farto-me de brincar. Imagina, eu digo, quer ganhar rabo? Para um melhor glúteo ampliado, não sei, não percebo nada, mas lá está, tens muito esse ponto de vista técnico. Para ti o desporto está muito correlacionado com a saúde. Claro que temos a possibilidade de evoluir, mas tu estás sempre muito
focado em que as coisas corram bem, que a nossa saúde esteja em primeiro lugar, que a nossa segurança também. E depois tens o outro lado completamente nerd, que também todos brincamos muito, que é alguém fala de uma modalidade, também já fiz isso aos 3 anos, já fiz isso aos 10, eu Sim. rei, não sei o quê, já fizeste 1001 modalidades. Como é que uma pessoa que tem tantas paixões conseguiu juntar as suas paixões ali, no Iron? Porque acima de tudo a minha paixão é pelo desporto e pelo movimento. Se tu fores ver bem, tudo isso que tu estás a dizer, que eu chatei com a saúde, nós conseguimos atingir a estética procurando a saúde. Nós não conseguimos atingir a saúde, em muitos casos, focando só na estética. Um permite o outro nem sempre permite. É como o desporto de alto rendimento, não é uma coisa muito saudável. E eu acho que tem tudo a ver com isso. Aquilo que sempre me apaixonou no desporto foi a preparação técnica, o pensar o desporto, o gostar genuinamente de desporto. Porque lá está, eu joguei rugby, não fui nada de especial, muito pelo contrário. Eu joguei ténis, fui ok, fui federado, foi ok. Eu montei a cavalo, eu Federado é corri um ok. motocross. Sim, mas não jogava nada de especial, se calhar perdia na segunda ronda, na terceira. Um, Fiz motocross, também não era nada de especial, mas adorava aquilo, porque eu gosto do desporto, gosto do desafio do desporto. Eu acho que os únicos desportos onde eu fui bom foi a natação, foi realmente bom, um, e talvez no triatlo bom mais, vá. E relativamente ao teu espaço, tu dizes que estás orgulhoso, mas consegues estar satisfeito. De que forma é que tu te sentes satisfeito em algum ponto da tua vida? É Eu tenho difícil. esse problema, tenho uma dificuldade muito grande de atingir a satisfação plena. Porque sou muito exigente comigo. Eu sou exigente convosco, mas também sou muito comigo. E eu acho que vou chegar a um ponto agora, porque vem aí uma etapa de crescimento muito grande no Lab, que me vai permitir finalmente levar aquilo ao patamar onde eu quero que esteja. E estamos todos muito ansiosos para essa etapa. Porque o Lab neste momento é uma comunidade que eu adoro, com o equipamento que eu adoro, mas não no espaço que eu adoro e não com os padrões de espaço com que eu sonho e com que sempre sonhei. E acho que finalmente vamos poder chegar a esse ponto. Vou entregar o meu sonho às pessoas, já com a qualidade que temos, mas com o espaço que merece. E E quando isso tu para mim dizes eu adoro, nós estamos a crescer, nós, é esse teu sentido de comunidade. Porque quem te ouve falar pensa, meu Deus, que tem uma super estrutura. Tu contrataste uma equipa de marketing, se calhar 2, 3 meses distante, sim. tudo o resto eras tu que fazias, as máquinas és tu que vais buscar e vamos e faz e acontece e testas. E o Lab, muito embora já tenha uma comunidade muito grande e também dás apoio a muitos atletas, é da tua cabeça e também do teu corpinho. Mas eu não sou nada sem ninguém, sem as pessoas que estão ali a treinar. Eu posso ter as melhores ideias do mundo, se eu não conseguir que as pessoas as executem, então eu falhei, não é? Ou eu falhei, eu não consigo comunicar. E portanto, nós estamos a crescer, porque sou eu e os meus atletas, estamos todos a crescer num caminho giro e a prova disso é que eu acho que até hoje devo ter perdido 3 clientes em quase 70, ou aliás, neste momento já passámos os 70. Portanto, acho que isto diz muito daquilo que estamos a fazer ali e de que as pessoas realmente sentem que pertencem e não querem ir embora. E quando se vive com essa ideia de ok, estou orgulhoso, estamos a caminhar no caminho certo, mas ainda não estou satisfeito, é cansativo? É porque eu fui assim a vida toda, sou um perfeccionista. Eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, ou faço bem, ou prefiro não fazer, porque vai-me tirar noites de sono. E eu tenho hiperatividade e déficit de atenção, o que torna tudo muito mais Agrava complicado. todo o processo. Sim. Mas isso é bom, porque há coisas onde eu tomo o mesmo pequeno almoço há 15 anos e eu consigo ser tão feliz a comer aquele pequeno almoço hoje, de manhã, como era há 15 anos atrás. Noutras coisas, sou uma pessoa permanentemente insatisfeita, mas não num sentido frustrante, num sentido de eu quero sempre mais e vou continuar a olhar para cima. Tenho que aprender a celebrar nesse processo. É assim a única coisa que eu tenho que melhorar, porque eu não consigo celebrar as etapas. Estou sempre a pensar já na próxima. E na próxima, ok, esta já está, e na próxima. Sim. Eventualmente isso porque demoras algum tempo, ou seja, tudo o que está a acontecer agora já está a ser estruturado há se calhar um ano, tudo organizado, e no fundo, quando nós estivermos a celebrar aquilo que está a ser posto em prática, tu já estás tipo, ainda bem que estão contentes, mas entretanto tenho ali outra ideia. Quando tens esse síndrome de preciso relaxar, preciso que alguém me diga que estou a ir bem, quem é que está lá para ti? Para ninguém. Mas porque tu não permites, não é? Sim, eu tenho um bocado essa dificuldade. Especialmente hoje em dia, quando eu trabalhava no escritório, eu era muito mais, precisava muito mais de pessoas, precisava mais de estar rodeado de pessoas. Hoje em dia eu isolo-me imenso, porque eu preciso de me reenergizar e eu consigo fazer isso comigo. Primeiro porque eu odeio pep talk,
odeio aquelas frases feitas do calma, confia que vai correr bem. Epá, quando correr bem, logo correr. E eu logo me acalmo, até lá, olha, é a vida. E portanto eu isolo-me um bocado. E eu tento encontrar aqui alguns momentos para extravasar e soltar, normalmente deixo o verão para isso, mas tenho com agora... todos, não é? Sim, mas vou tentar agora fazer isso de forma mais regular. Agora, quando sentir, agora meti um sócio, o Zé Maria, que tem sido o meu braço direito, tem sido incrível. E quando isto estiver tudo a rolar, esta etapa nova, provavelmente lá para janeiro, fevereiro, acho que já vai estar tudo mais calmo. Acho que me vou permitir relaxar um bocadinho mais e ter um bocadinho mais tempo comigo e com os meus. Nós falámos agora só um bocadinho ao de leve da tua família, mas lá está, para mim é um exemplo de uma família estruturada, muito impactante, tem sempre uma energia positiva. Eu treino com a tua mãe de manhã. Sim. E ela é maravilhosa, é tipo, ora Teresa, vamos, não sei o quê. Professora, teve uma carreira ótima e também se dedicou muito ao Pedro, o teu irmão. Sim. O teu irmão tendo uma paralisia, claro que, tal como tinha que ser, o foco foi mais dedicado aos teus pais. Tu, como outro homem, irmão, sentiste que tinhas mais peso ou tentaste chamar a atenção do género? Também existe. Eu, durante muitos anos, tentei não chamar a atenção. Eu tentei, não, acho que foi inato. Não foi uma coisa esforçada. Eu sempre tive um sentimento muito grande de proteção com o Pedro. Se vires fotografias e vídeos nossos em miúdos, provavelmente ali até aos 12 anos, estava sempre a agarrar na cadeira dele, estava sempre ao lado dele, no sofá, estava sempre sentado. Agora ainda está só um bocadinho. Agora voltámos muito a esse registro ali desde os meus 20 e poucos anos, mas eu depois tive ali uma fase em que claramente foi tipo, dei o grito de socorro. E ali entre os 16 e os 21, mais ou menos, 22, eu andei sempre de roda no ar, só fazia porcaria, fui um terror para os meus pais, mas eu aí já não queria que eles me ligassem. Eu aí já estava numa fase, eu queria que o mundo me ligasse, não os meus pais. Os meus pais, depois, nós queremos que os pais nos liguem muito, ali até aos 14 anos. Depois daí queremos é que o mundo nos abrace a aprovação geral do mundo. E então eu entrei ali numa fase de hiper rebeldia e só fazia porcaria. Porque, na verdade, lá está, o Pedro tem uma deficiência e a Catarina é menina, portanto, tu no fundo eras aquele que não podia mexer muito ali no meio, não é? Já agora tu... Não, sabes, a minha irmã foi um bocado o Mowgli no sentido que os meus pais, a terceira, ela queria... Safa-se. Sim, e portanto ela também teve de desenvolver ali uns instintos giros, por isso é que ela também é a máquina que é hoje em dia. Eu tive muito aquela coisa do tu és o irmão mais velho, se acontecer alguma coisa ao Pedro, estás cá tu, nós contamos contigo. E isso é uma coisa que não era dita assim tantas vezes, mas que era passada muitas vezes. E isso obviamente teve um peso grande e hoje, olhando para trás, eu percebo e sei que os meus pais fizeram o melhor que sabiam com aquilo que tinham em todos os momentos da vida deles. Mas isso também me tem uma pressão muito grande em mim, mesmo que eles não quisessem. Isso aconteceu, porque a vida levou que isso acontecesse e que eles tivessem que fazer isso. Agora temos aqui um link que eu acho que é interessante. Tiveste uns pais que deram o seu melhor, com rigor alto, mas que o compromisso ficou fechado, ok? Sim. Então, interessante és pai. E se calhar aí renasceu outro Miguel, um Miguel mais calmo, mais sensato. Sim. E ainda mais ponderado. Qual é a tua ligação com o teu filho e como é que ele é uma criança tão especial para quem o conhece sabe que é verdade? O Manel herdou exatamente o melhor e o pior de mim. O Manel tem hiperatividade e déficit de atenção num nível até um bocadinho mais elevado do que eu tinha. O Manel tem N problemas na escola por causa disso. Que às vezes são crianças que são incompreendidas e passam por mal educadas. E o Manel não é um miúdo mal educado, é um miúdo impulsivo. Mas é um miúdo incrível e é um miúdo que precisa imenso de nós. Tem as suas inseguranças e precisa imenso de nós. Ele faz muito disparate para chamar a atenção. Reconheces no Manel se calhar aquilo que já fizeste em tempos? Sim, mas numa fase até mais precoce nele. Tudo o Manel é precoce. O Manel treina connosco, o seu fiozinho de prata, lá está o Manel a treinar connosco até ao fim. E é um miúdo, começas a ouvi-lo falar, parece que tem 14 anos, não parece que tem 9. Faz perguntas que ninguém pergunta quem é que vai responder a esta questão do Manel. Não é fácil, porque depois não deixa de ser uma criança de 9 Exatamente. Anos. A ligação que eu tenho com ele é incrível. O Manel mudou a minha vida. Eu era um irresponsável até o dia em que o Manel nasceu. E no dia em que o Manel nasceu, tudo mudou na minha vida. E isto pode parecer um exagero, mas eu no dia em que o Manel nasceu, eu fumava. E no dia em que ele nasceu, eu fumei o último cigarro. E disse, eu nunca vou educar um filho a fumar, porque eu sei que eu fumei, porque vi o meu pai fumar. Eu achei que aquilo era ok, que era giro. E, portanto, se o Manel vier a idolatrar-me como eu idolatrava o meu pai,
eu não lhe vou dar este exemplo. E comecei a viver um bocado, a pensar no que é que eu gostava de que o Manel visse em mim e o que é que eu não quero que o Manel veja em mim. Eu sei que eu meto uma pressão muito grande na vida dele, por aquilo que atingi no âmbito dos Iron Brothers, não é? Já tivemos recorde do mundo de Ironman, somos um caso conhecido a nível mundial, vamos à televisão, somos de alta definição. Já não podcast descomplicar. Eu tenho muito medo da pressão que isso coloque na vida do Manel. Tu não fazes nada para o colocar com essa pressão, tu fazes de ti para ti. Sim, há regras lá em casa de educação, há uma regra que toda a gente tem que fazer desporto lá em casa, porque o desporto é saúde. O Manel já faz triatlo. Sim, mas porque quer. O Manel já fez karaté, já fez natação, sim. Pediu para ir para o triatlo, porque queria sair do karaté, não estava a gostar daquilo. Pediu para nós dissemos, ok, tens que escolher outro, e ele disse, ok, então quero ir fazer triatlo, existe para crianças. Descobrimos que existia e ele foi, está num clube muito giro. Não é bem triatlo naquela ideia, mas faz desporto e é uma regra e está tudo bem. Na minha casa havia a regra do desporto e da música, todos tínhamos de tocar um instrumento também. E eu tento, pelo menos, que ele entenda que o desporto faz parte da vida, é uma geração que vai crescer aqui com coisas que a mim me assustam, porque a nossa geração cresceu, pelo menos sou um bocadinho mais velho que tu, eu cresci sem telemóvel até muito tarde. Aliás, eu fui dos últimos a ter telemóvel da minha turma, precisamente porque eu queria brincar na rua e não queria que soubessem onde é que eu estava. E que tivesse era o melhor dos dois mundos. Estou na rua, não quer que saiba, adeus. Parece na hora do telejornal. Exatamente. E há uma geração que os pais estão a fazer o inverso do que os nossos pais. Os nossos pais mandavam-nos para a rua brincar. Esta geração de pais traz os filhos para dentro de casa para os poder controlar e vigiar, e preferem que eles estejam nas consolas e no YouTube a derreter o cérebro, a viciarem-se em dopamina, não é? E vamos ter uma geração com muitos problemas de comportamento, porque não se sabem aborrecer. Vamos ter uma geração com problemas de criatividade. Nós fomos criativos porque éramos obrigados a aborrecer-nos, e eles não se sabem aborrecer, não sabem ocupar o tempo. Eu vejo isso no Manel. Meu pai, o que é que eu faço agora? Não tenho nada para fazer. Aborrece-me, cria, inventa. Nós inventávamos brincadeiras verões inteiros sem termos nada para fazer. Passávamos horas a brincar com o ioiô. Ioiô, o diabo. Fazer o salta-macaca. Diz-me uma coisa, uma pessoa que tu estás sempre bem disposto ou tens sempre alguma palavra de mais calorosa e de maior proximidade para com os outros, como é que tu que começas todos os teus dias às 5 da manhã e às vezes acabas às 11 à meia-noite, e acho que isso é uma parte nada visível dos outros, também como é que tu vais buscar essa energia? Porque é extenuante, tu neste exatamente estás a coordenar uma obra de um novo espaço, a investir milhares de euros, portanto é a ansiedade, o dinheiro a sair, das coisas a não acontecer e estar tudo em stand-by, portanto isso causa ansiedade a qualquer pessoa, medo, insegurança. Em simultâneo, estás a manter os treinos, que começam desde muito cedo, os atletas que acompanhas, onde é que vais buscar essa energia extra? Eu durante muitos anos acreditei que aquele clichê era um clichê ridículo do trabalho naquilo que gostas e não vais trabalhar o único dia da tua vida. E eu acusava muito o meu pai de ser viciado em trabalhos, não via o meu pai praticamente. O meu pai trabalhava de segunda a domingo. Achas que já estás também viciado no trabalho? Agora que encontraste a tua verdadeira... É isso, eu adoro o que faço, eu trabalho de segunda a domingo, não trabalho se calhar tantas horas como o meu pai trabalhava, mas trabalho muito, mas eu gosto genuinamente do que faço. Claro que vou ter que aprender a desacelerar, claro que isto não é saudável, claro que isto também não é vida, claro que eu senti muita ausência do meu pai quando cresci e não quero que o Manel passe por isso. Quero que ele tenha uma vida confortável, portanto também tenho que trabalhar bastante bem para ganhar dinheiro, para ele poder realizar os sonhos dele todos e que o dinheiro nunca seja limite para isso. Mas eu gosto realmente do que faço. E como gosto tanto do que faço, não me custa... Eu quando acordo de manhã para dar o treino às 6 da manhã, eu levanto-me em 30 segundos. E quem me conhece sabe que eu demorava 1 hora a levantar-me da cama antigamente. Era o clássico snooze. Tipo, os meus pais iam lá, berravam comigo. Tipo, já chega, tipo, já perdeste a primeira hora, já... E hoje, em 30 segundos, levanto-me da cama e não é tipo, ei, não, eu estou genuinamente feliz por ir dar o treino. Eu gosto mesmo de dar treinos. Tu falas muito do teu pai de forma constante e sendo ele um exemplo. Sentes que já atingiste o lugar de estou a orgulhá-lo, toma, eu consegui? Ou ele não é de muitas palavras? Olha, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Porque eu entrei numa fase da minha vida, eu depois passei por um processo tive um psicólogo,
fiz uma certificação em coaching com o Jorge Coutinho, que é meu amigo há muitos anos. A verdade é que nós dizemos muito, e as coisas de mindset, e tu dizes, não, as bases de tudo aquilo eu aplico na minha vida e são funcionais e ajudam-me efetivamente. Sim, eu não quero ser coach, nunca quis ser coach, mas aquilo Dá-te que eu aprendi ferramentas. naqueles 8 dias na certificação de coaching, que era tipo casa do Big Brother, 24/24, aquilo que eu aprendi naquela certificação deu-me ferramentas para a minha vida, que fez com que eu me esteja a borrifar para se o meu pai tem orgulho naquilo que eu faço ou não. Não que eu não queira que ele tenha orgulho, mas porque neste momento já não é importante para mim isso acontecer. Porque já não tens o peso, tens uma leveza. Sim, eu quero que ele obviamente quero que ele fique feliz e tenha orgulho, mas se ele não tiver, está tudo bem na mesma. Porque eu sei que aquilo que eu fiz é incrível. Eu sei que aquilo que eu e o meu irmão fizemos é incrível. E que chegámos a um patamar onde muito poucas pessoas na história do mundo chegaram, e portanto eu sei que aquilo que eu fiz merece que eu tenha orgulho. E estás a falar várias vezes do teu projeto com o teu irmão, porque lá está, eu sinto que não existe Miguel sem Pedro e não existe Pedro sem Miguel. Vocês têm um projeto que são os Iron Brothers, que fazem provas, vão ao Ironman os dois juntos. Sim. Como é que vocês se preparam, um e o outro? Como é que isso acontece? De que forma é que a família vê, às vezes, os riscos em que vocês estão metidos? Porque os dois acharam que faz sentido fazer Iron Brothers pelo mundo. Isto é uma loucura. Iron Brothers, sim, provas. Provas de Ironman. Isto para o Pedro nasce como um desafio que ele me lança. Porque o Pedro viu um vídeo de 2 irmãos nos Estados Unidos a fazer isto e percebeu que quem fazia isto tinha uma câmara e um microfone em cima, e era uma oportunidade que ele tinha para falar sobre a escola dele. A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa tem muitas carências financeiras, e o Pedro, toda a vida dele, tentou arranjar dinheiro para a escola dele, e chegava a casa e dizia, pai, é preciso dinheiro para isto, é preciso dinheiro para aquilo. E portanto, para o Pedro, a capacidade financeira da APCL é muito importante. Ele viu nisto, não porque ele fosse muito aventureiro, mas porque percebeu que isto dava para arranjar dinheiro, viu nisto uma oportunidade para ajudar a escola dele. E a partir daí, olha... A escola é essa que vocês já todos também ajudam, porque se o Pedro... Sim, de repente há treinos em que tu dizes, vocês acham normal as condições das carrinhas, temos que ajudar. Mas e vais ajudando mesmo. É isso. E tem sido o processo à volta disso. Para a minha família, a APCL sempre foi uma coisa muito importante, para os meus pais também. E portanto eu acho que mais facilmente se compreende isso. É verdade que é um segundo trabalho, é verdade que eu ponho a minha família direta um bocadinho ali de castigo com isto tudo, porque isto envolve muitas horas. Mas desenvolve o que é que são essas horas? Por exemplo, para mim ouvir, corri 170 km, nadei 980 milhões de metros, eu nem sequer estou próxima a ter uma consciência do que isso é. É quase, vocês vão fazer uma prova, no final do dia sabemos os resultados. O decorrer da prova... Já treinavas comigo quando eu fiz a última, não é? Já treinava, e a verdade é que nem estando lá a treinar e estando ao corrente dos treinos, tenho noção real do que são esses tempos, do que é essa dureza. Como é que vocês se preparam e em que consistem estas provas? Então, a prova do Ironman são 1900 metros a nadar, 3.800 metros a nadar, 180 km a pedalar e 42 km a correr. O que é que significa 180 km a pedalar? É de Lisboa até... É de Montijo a Évora e voltar, mais ou menos. Mais ou menos uma ideia que ninguém faria. Sábado vamos ao Montijo e voltamos. E voltar, sim. Exatamente. E tu fazes isso com o Pedro? Sim, com a cadeira presa à minha bicicleta e a empurrar a cadeira dele, e na natação vai num barco. Isto envolve... Isto é uma loucura. 15 a 25 horas de treino. O diagnóstico é você pirou, isso é duríssimo. Sim, claramente. Mas eu gosto de sofrer fisicamente, portanto também está ok. Mas são 15, 18, 25 horas por semana de treino, e não é possível fazer assim isto. Há aquela coisa, às vezes as pessoas dizem, depois tu chegas lá e aquilo com o amor pelo teu irmão. Sim, não treinos que vais ver essa Passar 2 horinhas o amor passou. E o Pedro, sim. Como é que se prepara? O Pedro faz também treinos, o Pedro faz natação 2 vezes por semana para trabalhar a componente muscular. O Pedro faz fisioterapia 2 vezes por semana também para estar móvel, para estar ágil. Faz uns tratamentos, ele tem uma bomba ligada à medula que liberta um líquido que é o baclofeno, que é tipo o botox das tias, que serve como relaxante muscular para reduzir a espasticidade muscular. O botox foi inventado para isso, não foi inventado para as rugas. Entretanto, nós utilizamos de outras formas. Exatamente, mas é um relaxante muscular, é uma toxina, e o Pedro durante muitos anos fez injeções de botox no braço, depois entretanto começou a usar a bomba, e tudo isto
permite que ele faça, que ele aguente ali aquelas 14 horas, 14, 15 horas em prova. Imaginavas-te a fazer isto com qualquer outra pessoa do mundo? Não, eu faço isto para o Pedro, porque eu nem sequer teria. A culpa é do Pedro. Eu nunca fiz um Ironman sozinho, nem quero, não tenho vontade, nunca pensei em fazer um Ironman sozinho, não é algo que... Bom, agora tenho um desafio que os amigos meus, fiz uma aposta com eles, e portanto se calhar vou ter que fazer um só para ganhar a aposta, não é porque me apetece especialmente fazer. Pelo desafio. É, porque eles disseram que eu não consigo correr a 4:30 no Ironman e eu tenho a certeza que consigo. Eu conheço-me. O Ironman é algo saudável que tu recomendas? Não. É assim, eu recomendo, eu acho que toda a gente devia fazer um Ironman na vida. Para perceber o que é sofrer. Não, porque um Ironman não é sobre o Ironman e aquilo é uma boa metáfora para a vida. A vida não é sobre o atingires uma meta, é sobre o caminho até essa meta e aquilo que tu aprendes sobre ti naquela preparação, naqueles 8, 12, 16 meses de preparação, né, da tua organização pessoal para que aqueles treinos sejam possíveis, do teu foco, da tua capacidade de resiliência, tudo isso vai te ensinar tanto sobre ti que ganhaste muito mais do que aquilo que deste à preparação. Eu acho que com isso conseguimos chegar aqui a um ponto que eu quero, que é, nós atualmente treinamos todos num espaço que é ao lado da tua casa, portanto tens a tua casa e tens um espaço ao lado, constantemente com máquinas novas, Miguel. Nós entramos lá e já quase não cabemos, é tipo, menos alunos, mas mais máquinas, sempre a melhorar também no equipamento e é algo onde tu investes muito, portanto, com certeza que tiras do teu ponto de vista pessoal para investir no teu negócio e agora vais passar para um espaço de 300 metros quadrados que tem tudo aquilo que tu idealizas e não é simples atingir tudo o que idealizas porque és muito ambicioso e quem é que te ajuda nesse caminho? É um caminho um bocado solitário para mim, mas porque é a minha forma de fazer as coisas, não é porque eu sou uma pessoa que está expulso, não. É a tua forma de estar. É a minha forma de estar e de me... Eu quando entro em pânico, fecho-me na concha para me reorganizar, para poder respirar fundo, porque se eu começo a ter inputs de toda a gente, tipo às tantas não estou em lado nenhum. Toda a gente sabe sempre muito sobre como lidar com a vida dos outros, não é? É isso, é sempre fácil eu estar nos sapatos, não, isto é perfeitamente óbvio, mas não é. Este espaço vai ser claramente um sonho, vou dar muito mais aos meus alunos do que dou agora, vai ser tudo de oferta, não vai haver extras cobrados à parte, tu pagas e acedes àquele espaço. Aquele espaço nós já tínhamos a banheira de gelo um bocado encafuada, mas já a tínhamos. Vamos passar a ter num sítio onde vocês não têm que pedir autorização, que eu tenho que sempre a pessoa dizer, mas posso usar? Claro que sim, ela está ali para vocês usarem. Vai estar num sítio mais espetacular. Vamos ter uma sauna comunitária onde vocês podem terminar o treino e continuar em grupo, porque é esse o foco daquilo. Essa sauna vai ter uma parede em vidro virada para dentro da sala de treino. Portanto, vocês vão poder estar ali a desfrutar de uma coisa que vos dá saúde, que vos dá performance, que vos dá evolução e poder ver as outras pessoas a treinar e continuarem neste espírito de comunidade e de grupo. Vamos ter um juice bar incrível com coisas que saíram da minha cabeça dentro daquilo que eu considero correto e que vai passar agora pelo crivo dos nutricionistas e de pessoas que estão na indústria alimentar para sair perfeito. Vamos ter serviço de massagem, vamos ter uma data de coisas. Finalmente vamos chegar ao sonho e ao ponto do serviço que eu quero entregar. E nós, na verdade, vamos ter tudo isso que mencionaste e sei que vamos ter de certeza, porque também o que temos já é muito bom, a um preço execuível. Passa por ti também ter um objetivo de, ok, o teu posicionamento é premium, gostas de ter um rigor na entrega, mas também queres que seja acessível à grande maioria das pessoas. De que forma é que tu balizaste os teus valores? Foi, eu quero entregar saúde, eu quero entregar esta disponibilidade. Eu fiz uma conta, eu não quero ser rico, eu não preciso de ganhar o dinheiro todo do mundo, não preciso desmifrar as pessoas. Obviamente que os meus valores não são baixos, mas também não são altos, estão em linha com muito daquilo que se faz no mercado, ainda que eu sinta que entregue mais, ou pelo menos agora no espaço novo de certeza que vou entregar mais do que há no mercado e está tudo bem, não há uma crítica aos outros, eu é que sou muito ambicioso e se calhar podia ganhar muito mais dinheiro, mas o meu preço eu cheguei lá pelo valor mínimo pelo qual eu estou disposto a trabalhar por cada hora.
E atingindo esses valores está tudo bem. Se fores ver os meus valores de PT individual, obviamente que é muito dinheiro, mas não são altos de todo. Face àquilo que se pratica no mercado, não são altos. Porque tu queres que seja acessível à grande maioria das pessoas que efetivamente valorizam saúde, Sim, valorizam bem-estar. Eu defendo que a minha profissão é uma profissão de saúde. Deixa-me um bocadinho triste. São maneiras de comunicar, mas deixa-me um bocadinho triste que a maior parte deste mercado comunique como pela via do antes e do depois. Eu acho que nós somos profissionais de saúde. Nós não somos profissionais de estética, sem desprimor qualquer para a estética, mas nós não fazemos unhas bonitas, não fazemos sobrancelhas bonitas. Nós damos saúde às pessoas e a estética é uma consequência disso, porque é perfeitamente. A estética vem com vai o acontecer, trabalho vai de sempre haver um vai depois. acontecer, de certeza Mas que não seja absoluta. mental, que é o mais importante. E isso não depende só de mim, depende muito de vocês, porque o melhor plano de treino cai perante uma má nutrição. Portanto, a nutrição é 75% desse trabalho de estética. Portanto, o treino é tão bom quanto for, em termos de resultado, quanto for a vossa alimentação. Do ponto de vista de saúde, não, eu já consigo controlar isso. E, portanto, eu quero-vos entregar o melhor. E o melhor passa pela criação também desta aula de grupo que tu fazes, do Strength Lab, que é a minha maneira de democratizar o acesso a um serviço de semi-PT, que não, lá está, eu não tenho preços muito altos para PT, mas ainda assim são muito altos para 99,9% das pessoas. E levei esse espírito às vossas aulas e conseguimos fazer um treino hiper completo, pensado com base em padrões de movimento e não Nos teus em enormes bíceps e estudos, não é? tríceps e companhia. Que são... Podes comprovar por ti assim que isto começar. Espera. Já há vários anos que acompanho o projeto que fizeste com o teu irmão e é um grande motivo de orgulho hoje em dia conhecer-te pessoalmente e trabalhar contigo, porque és muito mais do que apenas aquilo que transparece para as redes sociais. Pá, és um trabalhador como vi poucos até hoje, és uma pessoa pura e acima de tudo és um homem de palavra, e isso é das coisas que mais valorizo numa pessoa. E obrigado por entre aspas, me teres posto na tua vida e pá, sou muito agradecido por isso e bora aí construir este projeto. Isso é o limite. Grande abraço. Sim, vai ser incrível. Nós temos agora esta etapa de crescimento, vamos crescer os dois Miguel, juntos. tu sabes aceitar elogios? Não sei. Tenho alguma dificuldade, mas Acabaste de ver isto? Sim, vamos crescer. Mas é isto que o Zé disse. É um orgulho para mim tê-lo comigo. É muito isto. Eu prezo muito mais a palavra das pessoas e a postura e a capacidade de dar aos outros do que propriamente o ser o maior do céu. E o Zé conseguiu juntar as duas coisas. Ele é tecnicamente incrível e é uma pessoa de palavra, com respeito, com atitude, e que sabe ouvir até muito mais do que eu. Eu sou péssimo a ouvir. Há aquela frase de tudo o que disseres ouve em dobro, e eu acho que estou de um para um ainda, tenho que ouvir muito mais e falar menos, mas o Zé Maria tem isso e acho que vamos voar. E eu acho que vocês vão voar, não tenho dúvidas, graças à comunidade que nós somos, sim, e àquilo que vocês estão a montar, mas vão voar porque metem muitas mãos na obra e na massa. Nós vemos-te agora tudo de camisinha e não sei o quê, estás sempre com o Milfo e o Zé Maria igual, mas a verdade é que vocês passam neste exatamente todos os vossos tempos livres dedicados à obra, ao espaço, a otimizar tempos e recursos e tudo mais. E não é só sobre dinheiro, é sobre estar lá, apoiar, entender as limitações e as capacidades da equipa. Tu és a pessoa que mais está a elogiar pessoas de obras e estão a trabalhar imenso, não sei o quê. E isso é difícil. Tu sempre te dedicaste assim aos teus projetos sem desprimor nenhum, ou seja, não, se contratei ele que faça, sempre gostaste de estar lá presente. Sim, eu quando construí a minha casa, eu estava lá todos os dias uma hora. Eu quando o Lab, agora é a terceira etapa, o Lab já teve 2 etapas antes. O Lab já foi num espaço muito pequenino, que era uma sala onde só havia um PT de 1 para 1, não cabia lá o segundo PT, só dava para ter uma pessoa a treinar de cada vez. Depois passámos para o espaço atual, mas só estava metade. E todas essas etapas fui eu que as fiz. Fui eu que fiz a parte de construção civil toda. Eu fiz betão, fiz betonilhas de regularização, peladores, tudo o que tu possas imaginar. Esta é a primeira vez que eu contratei alguém e caiu-me do céu o empreiteiro
que está a ser incrível. Eu sei que aperto imenso com ele. Às vezes, se calhar, não lhe passo tanto isto, mas também não posso, porque senão ele acalma. Se ele ouvir elogios, vai-se embora e foge com o dinheiro. Não faz com o dinheiro, mas acalma. Ele parece uma pessoa séria, não fugiria. Mas tenho uma arquiteta que também tem um bom gosto incrível e que trabalha em coordenação com ele. E, portanto, eu tenho mesmo sorte. Isto está-me a ser caro, está-me a ser muito mais caro. Eu nunca achei que a obra fosse ser tão cara, mas de facto os preços estão altos e é o que é. Eles dizem que me fizeram um preço barato, portanto, eu nem quero imaginar o que é que seria se não fosse barato. Mas eu não consigo não estar lá. Foi o que eu estava a dizer há bocado antes de começarmos a gravar. Disseram-nos: o orçamento de pintura é este. Ok, não vai acontecer. Eu e o Zé Maria fomos para lá e estamos os dois a pintar, ou mesmo não estejamos os dois, às vezes estou lá só eu, às vezes está só o Zé Maria. Não somos dependentes um do outro, portanto, o tempo livre que nós temos, vamos para lá. Eu agora vou construir a base da sauna. É o que eu comprei um curso de construção de saunas e estive a estudar. E tu demorei a perceber se era piada ou não, tiveste de fazer um curso de construção de saunas. Comprei um curso de construção de saunas online e tive o verão todo a fazer o curso enquanto estava na praia ou enquanto a minha família se despachava para ir para a praia. Eu estava a trabalhar todos os dias, nas férias trabalhei 2 horinhas. Eu estou-te a ouvir e quero só saber uma questão para não passarmos, que este ritmo é o habitual. Tu não recomendas o teu ritmo a ninguém, mas eu quero perceber quando é que desliga o Miguel que trabalha e se liga ao Miguel de pessoa, ou se já não consegues separar essas duas personalidades. Não dá. A partir do momento em que eu também sou treinador de corrida e triatlo, que os meus atletas dependem quase todos os dias de mim, e eu sei que neste momento não tenho sido o treinador mais presente desde que começou a obra, mas isso vai mudar rapidamente outra vez e vou voltar ao meu registro habitual. É impossível desligar a 100%. Eu consigo relaxar, desligar não consigo. E passas essa ideia a quem está a começar novos projetos, a quem está a dedicar-se financeiramente, mentalmente, que é natural se não conseguirem desligar, é natural que Sim. a parte pessoal se difunda, para que as pessoas também não se sintam mal, porque eu acho que o lugar do empreendedor pode ser um lugar muito solitário se caminhares para aí. Sim, eu aprendi uma coisa com o Jorge Coutinho, que é um exercício que eu faço regularmente. Há 2 coisas que eu faço todos os meses na minha vida. Se já ouviste falar da roda da vida, é uma roda que tem 8 a 10 campos, parte financeira, a vida familiar, a parte amorosa, relações de amizade, profissional. Tens vários campos e dás notas de 1 a 10. Preenches aquilo e no fim aquilo dá um valor. E tu olhas para aquilo, para os 3 mais baixos, os 3 mais altos, e tu pensas: os 3 mais baixos estão baixos porque foi uma escolha minha, ou a vida empurrou-me para isto. E crias estratégias para mudar isso, e que a cada mês eu reavalio isso. E outra coisa que eu faço é o exercício das 3 esferas: pessoal, familiar e profissional. E eu aloco, tu tens 100 unidades para alocar a cada uma dessas 3 esferas. E se for eu a alocá-las, e se não for a vida a empurrar-me para elas, eu vou estar em paz com a escolha que eu fiz. E pode parecer cruel isto que eu vou dizer, mas do dia 15 de agosto, 16 de agosto, até ao dia 31 de dezembro, eu escolhi alocar 90 unidades à minha vida profissional. E os outros 10 é no 10 unidades é a vida familiar e 0 para mim. Ou seja, eu vou tirar 0 para mim e eu estou em paz com isso. Vou estar sobrecarregado, isto não é saudável de todo, nem a longo prazo. Eu vou chegar dia 1 de janeiro completamente sobrecarregado e exausto, e isto é uma escolha consciente, porque eu sei que é preciso isto para o meu negócio seguir em bom. Eu faço estes 2 exercícios todos os meses, para que nunca me sinta em conflito com a minha vida. Eu é que escolhi ser assim, não foi a vida que me empurrou para aquilo, e isso gera muito menos frustração. Eu acho que a vida do empreendedor é complicada e é um ato de gestão de frustração contínua. E mesmo com toda essa gestão, conseguiste alocar 1 hora da tua vida para estar aqui. Sim. Quando está tudo completamente caótico. Como é que chegas sempre um bocadinho mais às tuas pessoas e àquelas que valorizas e que és próximas? Nem sempre da melhor maneira. Às vezes eu esqueço-me de mostrar o quão importantes as pessoas são na minha vida. Porque as minhas linguagens do amor, sei que isso tem aplicação, são muito a parte física e a parte dos elogios. Só que nem sempre esses elogios são perceptíveis da melhor forma. Às vezes tem uma maneira desajeitada de o fazer.
ou é um incentivo num treino, ou é pá, sei lá, esse rap está incrível, tipo, pá, e eu às vezes esqueço-me de em casa dizer tipo, coisas muito mais reais. E mesmo a vocês que estão lá todos os dias, porque tu ajudas-me imenso, e eu esqueço-me de te agradecer. Por exemplo, esqueço-me de dizer um obrigado. Se calhar digo que fizeste um grande treino, olha, estiveste muito bem. Monga. Monga, yeah. Nunca pode haver um elogio sem Exato, calma, calma. Se não é too much, fica demasiado empático. Exato. Mas esqueço-me de o fazer de forma direta. Se calhar ainda ali por outros motivos ou por outras maneiras de mostrar que estou agradecido, mas não o digo. E se calhar devia dizer muito mais. Tu dizes montes de vezes, já não me lembro quando é que foi que tu me quiseste dar um abraço. Se foi dos meus anos. Tu até estranhaste, eu tipo, ai que parabéns, e tu, obrigada. Eu, tipo... acho que foi dos meus anos, não é? Sim. E eu fiquei tipo meio desajeitado. E eu tenho muito esse tema sou péssimo a receber. Adoro dar e claramente a minha natureza é de dar e realizo-me imenso a dar aos outros. Tiro muito mais prazer de dar do que receber, mas também tenho que saber receber, porque também tenho que saber aceitar. E eu gosto de receber, só não sei fazer e tenho que aprender a fazer isso, porque depois me sabe bem. A partir de janeiro, quando puderes relaxar e a tua rodinha estiver mais equilibrada, vais aprender a estar satisfeito com o novo leve e aprender a dedicar-te mais àqueles que te dão? Eu adorava dizer-te que sim. Obviamente vou reduzir a minha carga horária, porque eu digo isto até 31 de janeiro, que é o momento a partir do qual eu acho que nós entramos num turning point financeiro que já dá para meter outra pessoa. Nós vamos ter que meter seguramente mais 2 pessoas a trabalhar connosco em contexto de treino. Uma para me dar apoio na parte dos treinos de corrida e triatlo, mas também fazer algumas horas de sala, e vamos precisar claramente de outro treinador para ajudar com as aulas da Aerox e aulas de grupo no geral, para eu me poder libertar também um bocadinho, para continuar a dar aquelas aulas de força, que aquilo é o meu bebê, mas não ter que estar a dar aulas da Aerox e poder dedicar-me só aos PTs. A minha pergunta foi muito clara, Miguel. A partir de janeiro, achas que vais conseguir relaxar e estar satisfeito com o que está ali a acontecer? Ou vai ser sempre relaxar é isso. Relaxar eu acho que vou conseguir, porque vou conseguir reduzir horas e voltar a ter uma vida mais equilibrada, um bocadinho. Mas satisfeito, eu já tenho outras coisas na cabeça. Eu já sei o que é que vem a seguir. Isto a tua cabeça parece o bonequinho do Looney Tunes, não é? Há sempre uma continuação. Yeah. Sim. Eu sempre disse, tipo, a próxima etapa é aquela que eu vou dizer chega e está bom e não quero mais. E se calhar queres, não sei. Vais sempre querer, não é? Miguel, obrigada. Adorei ter-te aqui e adoro ter-te na minha vida. És para mim um exemplo e continuarás a ser tu, a tua família e aqueles que te permitem estarem perto de ti. Obrigada. Foi um gosto. Obrigado.